Galera, no último sábado, o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã por 2-0, mas o que chamou a atenção mesmo foi os bastidores dessa partida. Isso porque havia sido noticiado um dia antes de que o atacante Pedro não ia ser relacionado para essa partida, e os motivos são a indisciplina do jogador nos treinos. Isso ficou mais evidente após a coletiva de imprensa que o Felipe Luiz deu após a vitória do Flamengo. Ele falou abertamente a situação do jogador no elenco carioca e disse que, segundo as palavras dele, beira o ridículo o que aconteceu nessa semana. Falou da indisciplina que o Pedro teve nos treinos, falou até de um certo deboche com que o atacante lidou com a situação, e ele falou que chegou a ficar um clima tão insustentável que ele teve que deixar o Pedro fora da lista de relacionados. O Pedro esteve presente no Maracanã, obviamente ele não jogou, mas ele esteve presente, assistiu a vitória do Flamengo das arquibancadas do Maracanã, do camarote, e ficou de fora do Flamengo. E isso está aumentando cada vez mais a tensão entre Pedro e Flamengo, porque, de acordo com as informações de jornalistas como Vene Casagrande, a tendência agora é que o empresário do jogador busque propostas para apresentar essas propostas ao Flamengo para que o Pedro deixe o Flamengo. Então a situação do Pedro no rubro-negro carioca é bem tensa e são reais as chances do Pedro deixar o Flamengo nesse momento. Agora, por fim, não sai do vídeo, eu vou deixar o trecho da entrevista em que o Felipe Luiz fala sobre a situação do Pedro. Esse vídeo saiu da rede social da TNT Esportes, tem que dar aqui o crédito, né? Esse vídeo foi retirado do Instagram da TNT, e aí um trecho de 2 minutinhos mais ou menos, na qual o Felipe Luiz fala sobre a situação do Pedro. Fique com esse trecho, por aqui eu vou ficando, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo, e tchau. Óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim, e evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível.